Pessoal, temos também que fazer a configuração do servidor de domínio reverso. O que vem a ser isso? Seria a tradução reversa, que é traduzir endereço IP no nome, ou seja, seria o contrário, né? Porque normalmente o que a gente viu até agora é traduzir o nome para endereço IP, mas existe essa parte de tradução reversa que o pessoal utiliza em alguns casos determinados para alguma configuração de segurança, para você saber se aquele endereço IP realmente pertence àquele nome. A forma de configurar é bem parecida com a forma que a gente fez a tradução do nome. O primeiro arquivo que a gente vai configurar é o named.conf.local. Então vamos abrir sudo vi named.conf.local. Então a gente vai acrescentar outro bloco aqui. Vou colocar aqui configuração da zona reversa fb.exemplo.com. E a gente coloca algo parecido com o que foi feito acima. Zona. Só que agora aqui vai vir de forma diferente. A gente vai colocar a questão do endereço IP. Nós vamos colocar aqui o endereço IP ao contrário. Então a gente coloca aqui uma rede, como é uma rede /24, ou seja, uma rede que os 3 primeiros octetos identificam a rede. A gente vai pegar aqui e configurar esses 3 primeiros octetos como a zona. Então a gente vai colocar 1.168.192, que são os 3 primeiros octetos. A gente está lendo aqui ao contrário, né? Porque a gente lê o endereço IP como 192.168.1 ponto alguma coisa, mas na configuração da zona a gente escreve ao contrário. Aí seguido disso aqui da palavra in-addr.arpa. É assim que a gente faz essa configuração, essa definição da zona reversa. Aí, então a gente abre aqui chaves, a gente coloca que esse servidor vai ser do tipo master, ou seja, vai ser primário para essa tradução reversa também. E que o arquivo de tradução vai ficar no /etc/bind. E vai ter o nome de db.192.68.1 e ponto e vírgula. Observe que a gente utiliza aqui também o endereço da rede, né, para estar definindo aí o nome do arquivo. É uma boa prática para a gente bater o olho e já saber do que esse arquivo se trata. Então a gente fecha aqui com as chaves e ponto e vírgula. Salva. Visualiza lá o arquivo que nós acabamos de configurar, named.conf.local, e está aqui configurado. O outro arquivo que nós vamos configurar vai ser o arquivo de tradução. Esse arquivo de tradução a gente pode pegar, tal como nós fizemos anteriormente, para a tradução de nome, a gente pode pegar esse db0 aqui e copiar a estrutura dele. Sudo cp db.0 para db com o nome que nós criamos ali, 192.68.1. Ok, está criado aqui o arquivo, e agora a gente vai editar para alterar a estrutura que está lá, essa estrutura que eu peguei do db0, para colocar as nossas informações do domínio de reverso. Então, sudo vi db.92.68.1. Então aqui tem os comentários. Então, bind the reverse data file for zone 192.68.1 para ficar bem identificado. Então aqui esse arquivo é bem parecido com o que nós fizemos para traduzir os nomes. A gente começa aqui com TTL, né, onde esse TTL vai informar o período, né, que tem que refazer uma nova consulta para considerar os dados estão válidos. Aqui é a mesma coisa, está indicando a autoridade certificadora.
É aqui que a gente vai começar as alterações. No lugar de localhost, a gente vai colocar o servidor nosso ns1.ifb.exemplo.com, fica seguido do ponto aqui, para não sobrescrever com o nome do domínio. O root, o nosso e-mail do responsável pelos dados, vai ser root.ifb.exemplo.com. Da mesma forma como nós fizemos lá. Aqui são aqueles dados, as informações de configuração da autoridade certificadora. A gente pode deixar dessa forma mesmo. Eu vou deixar aqui o número serial como 1, mas se vocês quiserem alterar para aquele padrão de ano, mês, dia e versão, pode alterar. Não tem, vocês vão ver que, apesar de um arquivo estar configurado de um jeito, o arquivo de nomes, e esse de tradução reversa está com outro número serial, isso não vai afetar nada. E aqui embaixo a gente continua a configuração, onde nessa linha a gente vai colocar o nome do nosso servidor. Então a gente está identificando que esse registro NS é o servidor de nomes, que no nosso caso vai ser ns1.ifb.exemplo.com. Agora abaixo, nós temos que configurar a tradução reversa. A gente tem basicamente, no nosso exemplo, 3 servidores. O servidor que termina com o último octeto, número 100, seria o 9268.1.100, que é o próprio NS1. Ele vai ser do tipo PTR. O PTR é o nome do registro que nós utilizamos para converter endereço IP em nome. Então, faz a mesma coisa que o registro do tipo A, mas fazendo ao contrário, né? Enquanto o A ele traduz um nome para endereço IP, o PTR vai traduzir o endereço IP para nome. E aqui eu coloco o nome associado, no caso aqui ns1.ifb.exemplo.com. Nosso próximo servidor vai ser o 101, ou seja, o 9268.1.101. Vai ser do tipo PTR, para traduzir o endereço IP para o nome. E esse aqui é o nosso servidor secundário, o ns2.ifb.exemplo.com. E por fim, temos aqui o servidor FTP. O registro será PTR e vai ser traduzido para o nome FTP e ifb.exemplo.com. Terminamos a configuração. Vou salvar. Vou visualizar o arquivo. Está tudo certinho. E vou reiniciar o serviço. Sudo service named restart. Muito bem. A partir de agora é para funcionar a tradução reversa. Vamos testar? A gente pode testar com nslookup. Então, nslookup. Vou colocar agora o nome. Por exemplo, ns1.ifb.exemplo.com. E pedir a tradução. Vou executar novamente. Eu executei aqui novamente. A primeira vez ele deu um erro, provavelmente porque o serviço ainda estava em execução, mas agora ele devolveu o nome certinho. Vou colocar o segundo nome. Ele traduziu para o final, o NS2 para o final 101. E agora, só para finalizar, a gente vai traduzir também o nome FTP. Ele traduziu aqui o FTP para o endereço 9268.1 com final 102. Então, observe que para a gente pegar, e se a gente pegar e for administrar uma rede e tiver que adicionar nomes para as máquinas, basta editar esses arquivos e ir acrescentando e reiniciando o serviço. À medida que a gente pega, vai adicionando os nomes, né, das máquinas nesses arquivos e os endereços IPs, fazendo essa reinicialização do serviço, ele vai atualizando. A gente atualiza também os números seriais e isso é replicando
isso é replicado para as novas consultas e também para o servidor primário, caso tenha sido configurado. Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido essa parte da configuração do servidor DNS. Abraço.